Olá a todos, essa é mais uma edição do nosso podcast, o Vivecast, e hoje eu estou aqui com o presidente Walter Mendes, que vai falar de estratégia institucional, ou seja, a nossa busca por crescimento e por novas patrocinadoras no mercado de previdência e o reflexo disso para os participantes. Olá, Walter, muito bom ter você aqui de novo nesse episódio. Oi, Tereza, muito bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar sobre a nossa estratégia para os nossos todos os nossos participantes. Então, Walter, recentemente a gente anunciou a entrada de uma nova patrocinadora, né? A gente vai assumir Sim. a gestão do plano de previdência dos colaboradores da Roche. E nos últimos anos, a gente já teve também a chegada de outras empresas, né? De outros segmentos além do setor elétrico, como a Ford, a Vem e a Abrap. E qual a importância, então, desses movimentos diante da estratégia de crescimento e de sustentabilidade da Vivest? A importância é nós agregarmos, né, as patrocinadoras que nós já temos, outras patrocinadoras que tragam mais recursos para os investimentos e que tragam, se possível também, um número maior de participantes ativos, né, para renovar, digamos assim, né, oxigenar o número de participantes que nós temos hoje, a estrutura de participantes que nós temos hoje. Então, hoje a Vivest é um plano maduro, é um plano é uma fundação multipatrocinada, vários patrocinadores, é assim já há muito tempo, desde muitos anos, né? Mas é um fundo de pensão maduro. O que significa isso? Que tem um número muito maior de aposentados do que de pessoas, né, de participantes ativos, né? O fato de ter mais participantes aposentados do que ativos é algo que é muito comum hoje no mercado, né? Nós temos quase 400 fundos de pensão aqui no Brasil e muitos deles, principalmente os grandes, né, já estão numa condição bastante madura, né, porque já foram criados há muitos e muitos anos, então tem um número de participantes aposentados que já estão recebendo suas aposentadorias e pensões maior do que os ativos. Os participantes ativos, eles estão em formação do seu patrimônio para lá na frente, quando se aposentarem, passarem a receber, né? E como eles estão formando o patrimônio, eles estão contribuindo mais para aumentar os recursos investidos pelos planos de pensão, pelos planos dos fundos de pensão. Os participantes aposentados, então, assistidos e pensionistas estão recebendo os seus recursos, porque já se aposentaram, né? E se a entidade é madura e está nessa situação onde você tem um percentual maior de aposentados do que de contribuintes ou de participantes ativos, ela tende a uma estagnação do seu volume de recursos ao longo da vida, né, ao longo do tempo. Isso não é um problema, como eu disse, isso é muito comum hoje aqui no Brasil, várias instituições têm esta condição. Isso é calculado pela nossa área atuarial para que esse volume de recursos seja suficiente para pagar todas as nossas obrigações, né, até o final da vida do plano, né? Então, anualmente se faz um cálculo atuarial, etc. Tudo é calculado para que haja esse equilíbrio, né, entre os nossos ativos e os nossos passivos, ou entre os recursos que nós temos e as obrigações que nós temos de pagamento. Porém, isso limita o nosso crescimento. Limitando o crescimento, nós temos uma tendência de aumento do custo da nossa administração, ou seja, o custo de administrar a empresa, né, de administrar o fundo de pensão em relação ao volume de recursos que nós temos. Porque tem um custo de uma estrutura fixa que tem que existir, exatamente, não é isso? Independentemente se tem mais gente pagando ou mais gente recebendo. Exatamente, colocou muito bem. Tem uma estrutura física fixa, tem serviços que você tem que prestar, tem o número de pessoas que você tem que manter, tem obrigações, né, administrativas, legais que você tem que fazer, que você não pode deixar de fazer, independente do volume de recursos que você tem. Então, conforme esse volume de recursos fica estacionado, eventualmente vai se reduzindo ao longo do tempo, né, lentamente, claro, o custo vai aumentando. Isso torna, digamos, a Vivest, né, ou o fundo de pensão, né, digamos assim, menos atrativo para os patrocinadores. Ele vai ficando, digamos, mais caro, tá certo?
ele vai ficando mais caro também para os participantes assistidos e ativos, porque a taxa cobrada pela administração fica maior em relação aos recursos. Essa taxa, esse custo, ele sai dos investimentos em boa parte, né? Então, é importante que a gente tenha uma forma de equilibrar essa tendência de longo prazo, trazendo mais recursos, para diluir esse custo e manter a fundação barata, né, com custo baixo, e manter o nosso tamanho. Por que tamanho é importante, né? Porque com o porte grande você tem condição de ter, digamos, consultorias melhores, de você ter você contratar eventualmente gestores de recursos mais capacitados, com taxas menores de administração. Investir em inovação. Você pode investir em inovação, em sistemas, e você acompanhar todas as necessidades de investimento em tecnologia que nós temos. Ou seja, porte, tamanho é relevante. E isso que nós queremos, né? É isso que nós queremos ter, esse é o objetivo de trazer novas empresas para cá. É você manter, né, o nosso porte, nosso tamanho, manter o nosso custo baixo e possibilitar manter a qualidade dos serviços que nós prestamos aos participantes e assistidos. A pessoa que não é especialista e que está ouvindo pode ter ficado assim com uma dúvida, mas se tem mais gente recebendo do que gente contribuindo, isso pode criar déficit em plano? Um plano pode ser obrigado a cobrir déficit do outro? Eu queria que você explicasse isso para esclarecer as pessoas. Bom, para começar, nós somos uma entidade multipatrocinada há muitos e muitos anos, né? Já quase que nascemos assim, né? Lá no começo da nossa história já tinha CPFL e ECESP, né? Não era só a CESP, né? E depois a gente foi, enfim, com a privatização e com as mudanças todas das empresas, nós estamos ganhando cada vez mais patrocinadores. Então, nós já temos a experiência, né, de ser uma entidade multipatrocinada com segregação de todos os ativos, né, com segregação de cada plano. E com o CNPJ por plano, que foi uma criação recente, né, essa segregação aumentou ainda mais. Em outras palavras, não há qualquer efeito de um plano no outro, não há transferência de recursos, não há nenhum problema que possa haver em um plano que acabe gerando problema em outro plano, tá? Então há uma segregação total, né? Que nós já, como eu disse, já fazemos há muito tempo por conta de ser uma multipatrocinada e que agora se fortaleceu ainda mais com o CNPJ por plano. Então, é como se cada plano fosse uma empresa separada. Essa seria a ideia, tá? Então, essa questão desse risco de um problema num plano afetar o outro, isso não existe. Outra questão que pode pensar, tem mais pessoas recebendo aposentadorias de pensão do que pessoas contribuindo para o plano, isso com o tempo gera um problema, um déficit? Não, como eu disse, existe um cálculo atuarial feito a cada ano, renovado a cada ano, que coloca hipóteses técnicas muito bem calculadas. Nós temos uma empresa de atuária internacional, super conhecida, super capacitada, que faz esses cálculos. Nós temos uma área atuarial interna muito capacitada também, que revê todos esses cálculos, refaz todos esses cálculos continuamente, exatamente para que não haja qualquer risco de falta de recursos, né, em qualquer momento da vida do nosso fundo de pensão. Então, até o fim do fundo de pensão, esses direitos estão garantidos. Nós temos recursos para pagá-los. Certo. E por que, assim, essa estratégia de buscar novas patrocinadoras em outros segmentos, né? Porque a gente já tinha tradição de trabalhar no segmento elétrico, né? E algumas pessoas questionam, está indo para outros segmentos, enfim. Queria que você explicasse isso também. Na verdade, dentro do setor elétrico, principalmente no estado de São Paulo, digamos assim, nós já ocupamos, nós já dominamos, né? Já tem poucas oportunidades, né? Ou melhor, quase que não há oportunidades, né? Então, nós estamos buscando, na verdade, onde há oportunidades. E onde que há oportunidade de trazer novas empresas, né? As patrocinadoras. Em fundos de pensão de menor porte.
né? Fundos de pensão aí com, digamos, um patrimônio entre 300 e 3 bilhões, 4 bilhões, né? Nós temos 35 bilhões de reais, né, em investimentos. Há um número muito grande de instituições, né, mais de 100 instituições que estão nessa faixa de patrimônio e para as quais o custo regulatório hoje é muito alto. O custo de todo o acompanhamento de risco, todo o acompanhamento de controles internos, de relatórios para prever, de auditoria, etc. Esses custos todos regulatórios ficam altos para instituições pequenas. Além disso, a gestão dos investimentos, ela se tornou, nesses, últimos 10, 12 anos, mais sofisticada, mais exigente. Por quê? Há alguns anos atrás, né, as taxas de juros reais dos títulos do governo, eles eram suficientes para bancar todas as obrigações. As taxas de juros eram muito altas no Brasil, em termos reais, né? Mas de alguns anos para cá, nós temos tido uma volatilidade muito grande de taxas de juros no Brasil, né? De forma geral, elas caíram, né, as taxas de juros reais, e além de terem caído, de forma geral, elas estão muito voláteis. Lembra, nós tivemos aí nos últimos 15 anos taxa de juros de 2%, foram para 13%, voltaram para 2%, agora estão em 11,75% outra vez, chegaram em 13,75%, né? Então, ou seja, essa volatilidade das taxas de juros, a possibilidade de se investir no exterior, a criação de fundos imobiliários, o aumento de fundos multimercados, né? Uma quantidade muito grande que você precisa saber escolhê-los, etc. Isso fez com que a gestão de investimentos ficasse mais sofisticada. Ela exige ficou mais complexa, né? Isso significa um custo maior. Essas entidades menores, elas normalmente, né, quase que integralmente, elas têm a sua gestão de investimento realizada por fundos externos, né? Eles fazem uma terceirização de toda essa gestão. E como essa gestão tem ficado mais complexa, ela fica mais cara, também aumentando o custo dessas entidades. Então, e a nossa é toda própria, né? Nós temos um porte muito grande, né, e uma experiência muito grande em gestão, que praticamente toda a nossa gestão é interna. Então, ela é muito mais barata, né? Ele tem um custo muito menor. Mais ágil também, né? Acredito. E além do que também é mais ágil, né? Porque todas as decisões são feitas internamente, nós não precisamos, né, esperar que o gestor externo tenha a decisão. Não que a terceirização seja algo que não deva ser feita nunca. Ela pode ser feita. Nós temos, inclusive, a terceirização, investimentos no exterior, né? Mas é uma parcela pequena dos nossos investimentos. Enquanto que nessas outras fundações menores, né, de porte menor, toda a gestão é terceirizada. Então, com o aumento desses custos, tanto regulatórios quanto de investimentos, várias entidades dessas menores estão procurando reduzir esses custos através da consolidação, ou seja, transferência da gestão para entidades maiores, onde existe maior expertise de investimentos e onde o custo administrativo ele é diluído num volume maior de recursos. Esse processo de consolidação ele já vem ocorrendo, né, no mercado de fundos de pensão há algum tempo. E quando nós percebemos isso, né, já há alguns anos, né, nós vimos que a Vivest é um candidato natural para essa consolidação, pelo nosso porte, pela qualidade da nossa administração, que é reconhecida no mercado, né, pelo fato de nós termos uma estrutura muito bem montada, que é profissionalizada há quase 25 anos, totalmente, né? Ou seja, nós temos todas as qualificações para sermos um consolidador desse mercado. Ou seja, existe uma oportunidade no mercado para trazer novas entidades, digamos assim, e acrescentar mais recursos e tornar a nossa entidade ainda maior, mais forte e mais potente
para prestar o serviço que nós temos que prestar. Ou seja, o movimento já estava ali, a gente só aproveitou a oportunidade. Exatamente. Mas a gente se preparou para fazer para aproveitar essa oportunidade. Como é que a gente se preparou? É aquela coisa, não basta ser grande, né? A gente tem que ser bom, né? Ou seja, para fazer essa consolidação, né? para que a gente esteja apto a fazer essa absorção, né? de novas empresas e que essa absorção seja feita de uma forma adequada, né? Nós trouxemos, né? Um gerente comercial, nós contratamos uma pessoa no mercado com essa experiência de contactar essas entidades, né? Para que faça esse trabalho de absorção de uma forma adequada. Nós aceitamos, né? Fazer a gestão de novos sistemas, ou seja, tem o sistema que nós usamos aqui para fazer a gestão da Previdência, outras entidades têm outros sistemas. Você trabalhar com vários sistemas não é fácil, é preciso ter gente muito capacitada, é preciso saber fazer isso, e nós aceitamos trazer novos patrocinadores com outros sistemas e fazer a gestão de vários sistemas ao mesmo tempo. Estamos fazendo isso já, né? Então, nós contratamos pessoas para fazer esse trabalho de intermediação, né? Entre nós e as patrocinadoras novas, fazer esse meio de campo, digamos assim, né? Então, nós tivemos toda uma preparação para nos adaptarmos aí para receber essas novas entidades. Essa preparação, ela foi lenta, gradual, foi feita com muita organização, com muita responsabilidade e está funcionando. Tanto que nós trouxemos a Ford, trouxemos a Abrap, criamos a Previdência da VEM, né, que é essa associação, essa empresa criada pela Vibra, né, antiga BR, para fazer a gestão das lojas de conveniência, dos postos de gasolina, né? Trouxemos aí agora, estamos trazendo a Roche e esperamos que também os seus participantes fiquem muito felizes com essa mudança. A gestão de investimentos também tem que se adaptar, né, a recepção dessas novas patrocinadoras. Exatamente. Né? Como eu tinha falado antes, né, essas entidades menores, elas fazem terceirização de toda a gestão dos seus investimentos. Então, para que não haja um choque, assim, uma mudança muito grande, que a transferência da gestão seja o menos possível sentida pelos participantes dessa nova gestora, dessa nova empresa que está vindo para cá, nós estamos nos adaptando a trabalhar com essas gestoras externas também. Nós aceitamos essa gestão e, aos poucos, nós vamos verificando a possibilidade de mantê-las ou, eventualmente, trocar a terceirização pela gestão interna nossa, né? Mas isso sempre de acordo com os interesses da nova patrocinadora, que, por sua vez, quando aqui entra, forma um comitê gestor, né, próprio, e nós negociamos, conversamos, orientamos, trabalhamos junto com o comitê gestor dessa respectiva empresa para que a gente mantenha ou mude essa gestão de investimentos de acordo com os interesses de ambas as partes. Mudamos a marca. E mudamos a marca. É importante isso, eu tinha esquecido, mas boa lembrança. Em 2020, em plena pandemia, né, nós mudamos a marca da Vivest, a marca da Fundação CESP para a Vivest. Por que nós mudamos a marca? Fundação CESP, primeiro que a CESP deixou de ser a única patrocinadora lá no comecinho da nossa existência, né? Lá enfim, quase 50 anos atrás, né? Ou seja, já veio a CPFL e depois veio a Eletropaulo e outras empresas. Então, CESP já não era a única patrocinadora há décadas, né? Então, isso já deveria ser mudado. Outra coisa é que então a gente deveria desvincular o nome da fundação a uma patrocinadora específica, né? Porque não era o caso. Além disso, era importante que nós tivéssemos um nome mais neutro, que não fosse tão ligado apenas e tão somente à Previdência. Por quê?
porque nós temos uma gestão de plano de saúde muito relevante, muito importante. Nós somos a maior autogestão em saúde do estado de São Paulo, né? Nós temos 120 mil vidas, né, no nosso plano de saúde. E o plano de saúde é muito relevante para a vida das pessoas, né? Para todos os nossos participantes. Então, era importante que o nosso nome não fosse nem ligado exatamente à Previdência, nem ligado exatamente à saúde, mas que fosse algo neutro que juntasse essas nossas duas atividades extremamente importantes. E o nosso símbolo, né, que mostra os dois elos, exatamente é isso, é a nossa área de saúde e previdência, né? A nossa área de saúde para manter as pessoas saudáveis e poder aproveitar a sua aposentadoria quando chegar a hora, tá certo? Nessa busca, né, nessa estratégia de busca por novas patrocinadoras, naturalmente a gente tem ali um padrão de patrocinadora que a gente está procurando, né? Qual é o tipo de empresa, qual é o tipo de entidade que a gente busca no mercado? Entidade financeiramente saudável? A gente quer, como você já colocou, entidades financeiramente saudáveis, como são as nossas patrocinadoras hoje, né? Claro que a gente quer empresas que não agreguem qualquer risco adicional à Vivesse. Então nós buscamos, como você disse, empresas saudáveis, né? De preferência que tenham um número de ativos, né? De participantes ativos maior do que aposentados, exatamente para melhorar, digamos assim, né? A nossa composição, né, do nosso número de participantes. Planos, né? Em formação. Planos em formação, planos que estejam aumentando, né, o seu patrimônio, né, estejam em formação de patrimônio. Então, nossa preferência é essa. Isso acaba recaindo principalmente naquelas entidades criadas pelas multinacionais, né, ou empresas daqui do Brasil relativamente grandes. Esse é um histórico, né, uma situação histórica aqui do nosso setor. Os fundos de pensão foram criados a partir da década de 70, aqui no Brasil, principalmente, né, e as empresas que realmente aderiram a essa forma, né, essa criação de fundos de pensão foram principalmente empresas estatais e multinacionais. Então, é nesse setor que nós estamos procurando e nós temos muito cuidado em trazer empresas, como você bem disse, sólidas financeiramente e com pouco ou nenhum, né, nenhuma contingência judicial relevante, ou seja, empresas que não tragam riscos adicionais à Vivesse. Nós queremos trazer os recursos, né, trazer as empresas, mas nós não queremos adicionar risco ao que nós já temos aqui na Fundação. Ou seja, então a estratégia de buscar novas patrocinadoras, tanto para os participantes quanto para as patrocinadoras, né, que já estão aqui, enfim, só traz vantagens aí para ambos os lados. Sim, não tem absolutamente nenhuma desvantagem. Traz um pouco de trabalho adicional para a nossa gestão, claro, porque, como eu disse, nós temos que nos adaptar a novos sistemas, nós temos que adaptar, enfim, a forma de gestão, né, de cada uma. Como eu falei, trabalhar com entidades, com outros gestores externos, que nós eventualmente não estamos acostumados. Nós temos aí um trabalho de contactar todas essas entidades, né? Nós temos que fazer todo esse trabalho administrativo para fazer a transferência de gestão, né? É uma documentação bastante extensa, parece simples, mas não é. Mas, para os participantes em geral e para as patrocinadoras, só tem vantagem. Não tem não há qualquer tipo de perda, né, de dependência, qualquer tipo de aumento de risco, ao contrário, só acrescenta mais recursos, só acrescenta mais poder de fogo, digamos assim, à Fundação. E há a previsão de chegada de nova patrocinadora esse ano ainda? Temos sim. Nós estamos participando de várias, como eu vou chamar, ou concorrências, ou, né, várias oportunidades que estão surgindo no mercado. Não sei
em quais a gente vai ter sucesso, mas sim, há uma perspectiva de trazer novas patrocinadoras, sim. Nós estamos trabalhando firme para isso. Teremos novidades, então. Então, para encerrar, Walter, qual a mensagem que você quer deixar aí para o nosso participante em relação a essa estratégia de crescimento, essa estratégia institucional? Acho que, falando para os nossos participantes, né, assistidos e ativos, pensionistas, essa estratégia só tem, como já disse aqui, só tem vantagens para os participantes, para os assistidos, pensionistas e para as patrocinadoras. Não tem qualquer tipo de risco adicional e nós tomamos muito cuidado com isso, de não adicionar riscos aqui à empresa, né? Para quem está vindo, para os novos patrocinadores que estão vindo, também a forma como nós estamos estruturados, estamos organizados, né, faz com que não haja risco também para eles, no sentido de que há uma total segregação de ativos, há uma total segregação de todos os planos. Então, como eu disse, acrescenta trabalho para a gestão, mas é um trabalho que nós fazemos com muito prazer e satisfação, porque sabemos que é importante para o futuro, para a sustentabilidade futura, para manter o nosso porte, manter a qualidade dos nossos serviços, né? Que é o papel do gestor, né? Pensar na sustentabilidade. Que é o papel da nossa gestão, né? Então, existe oportunidade no nosso mercado, nós capturamos, verificamos essa oportunidade, né, dessa consolidação, estamos atuando nela, mas atuando de uma forma muito cuidadosa, muito responsável e muito bem estruturada. Bom, a gente fica por aqui. Agradeço, Walter, sua participação mais uma vez, de explicar esse momento aí da Vivest para os participantes, e agradeço vocês também pela audiência. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.